Bom, bora lá, moçada. Nós vamos falar hoje de camada de transporte. A gente está usando um material baseado nos cursos da Cisco. Eu estou podendo, que sou instrutor da Cisco. Tem um tempinho que eu estou meio fora, mas ainda sou. Bom, camada de transporte. A camada de transporte é a camada 4 do modelo OSI. Então a gente tem lá aplicação, apresentação e sessão, e aí vem logo depois da camada de sessão de transporte. E aí, qual que é a ideia da camada de transporte? A camada de transporte ela vai pegar todos os dados, né, que são gerados da camada de aplicação e vai definir, né, é ele que vai definir como é que vai ser o transporte. Tá? Para isso tem os protocolos, são dois protocolos, o TCP e o UDP, que a gente vai estudar detalhadamente. E a camada de transporte define qual vai ser o transporte, e aí passa, perdão, gente, e aí passa para a camada de rede, né, que está logo abaixo, para colocar o endereçamento IP, vai para a camada de enlace de dados, que vai converter para o tipo do seu meio físico, que vai cair no meio físico, e aí cai no meio da rede até chegar lá na outra ponta. Funções da camada de transporte. A camada de transporte ela é responsável por movimentar os dados, né, que vem da camada de aplicação nos dispositivos de rede. Então, o que acontece? A camada de transporte é a camada mais próxima da camada de aplicação, onde estão os dados dos usuários. Então, é ela que vai definir como é que vai ser esse transporte e é ela que vai fazer algumas coisas, como a gente já viu, chamada de multiplexação e segmentação. Então, as principais funções da camada de transporte. Rastrear a comunicação individual entre as aplicações nos hosts de origem e destino, segmentar os dados e gerenciar cada segmento, reagrupar os segmentos em fluxos de dados de aplicação e identificar as diferentes aplicações. Como é que ela identifica as diferentes aplicações? Pelo número de porta, tá, moçada? Lembrando aí, camada de sessão se liga direto, mantém um diálogo direto ali com a camada de transporte e através do número de portas que ela identifica quais são as aplicações. A questão de reagrupar os segmentos em fluxo. Imagina que você está transmitindo, sei lá, você vai passar um arquivo, uma imagem da sua casa para alguém lá na China, por exemplo. E aí a sua imagem, vamos colocar que ela tenha, sei lá, uns 10 mega de tamanho. A rede, ela não foi criada, né? Ela não foi projetada para transporte de pacotes grandes, tá? E aí, para isso, o que acontece? Cada pacote que você vai transmitir, cada grupo de informação, né, cada massa de dados que você vai transmitir, ela precisa ser quebrada em pedaços menores. E quem faz essa quebra em pedaços menores é a camada de transporte. É o que a gente chama de segmentar. Quebrar em pedacinhos, em segmentos. A diferença de quebrar em pedaços, simplesmente, é que esses pedaços são todos identificados. E a partir do momento que você faz a identificação disso, você está segmentando. Você está criando um segmento, algo que é ordenável, tá? E através dessa segmentação, né, você recebe alguns identificadores, que a gente vai detalhar daqui a pouco, você consegue também fazer o quê? Rastrear essa comunicação entre as aplicações nos hosts de origem e de destino. Bom, como é que funciona para identificar as conversas? As conversas são identificadas através do quê? Dos endereços de porta. Então, a gente sabe que através de uma utilização de um acesso web, por exemplo, a gente sabe, consegue identificar uma conversa, porque a gente sabe que aquilo ali é um protocolo HTTP, que atua na porta 80. Então, eu consigo identificar que tipo de conversa. Mas aí eu tenho também, no mesmo web browser, por exemplo, eu estou ali navegando com o Chrome,
eu tenho 3, 4 abas do Chrome. Cada uma é uma aplicação diferente, porém todas utilizando o quê? O padrão HTTP na porta 80. Aí entra a questão das portas de origem e de destino. As portas de origem, quando é da aplicação, é um endereçamento no servidor. Quando você executa no seu PC, no seu smartphone, no seu tablet, notebook, por aí, no seu equipamento, gera-se um número de porta aleatória, que a gente chama de porta de origem, para que você possa acessar a porta de destino 80, onde está o site daquela determinada aplicação que você precisa acessar. Ah, a gente tem os e-mails, né, que aí o protocolo POP e SMTP, a gente tem os envios de mensagens instantâneas, um exemplo, próprio Messenger, né, hoje ele é do Facebook, tem o WhatsApp, tem o Telegram, né, e algumas outras aplicações. Outros tipos de mensagens, de conversas que a gente vai identificar também é o VoIP, né, telefonia através do IP, o vídeo streaming, né, que está em altíssima nessa pandemia, né, todo mundo hoje está utilizando vídeo streaming de vários tipos. Bom, segmentação e multiplexação. O que seria a segmentação e a multiplexação? Como o protocolo faz algum tipo de quebra da massa de dados a serem transmitida, ele vai fazer o quê? Primeiro, a segmentação. O que é a segmentação? A segmentação é você pegar, por exemplo, uma imagem que você vai transmitir. Essa imagem tem um tamanho, sei lá, de 10 megabytes, e aí ela é segmentada, ela é quebrada em vários tamanhos menores. Quanto menor, mais fácil a transmissão. Ah, Fred, mas para que tem que ficar fazendo essa segmentação? Um trabalhão danado. Mas é essa segmentação, moçada, que garante que você consiga transmitir e receber dentro de um tempo hábil as informações. E olha que a gente tem informações sendo transmitidas cada vez maiores e cada vez mais rápido. Então, a segmentação, por que ela garante isso? Se você fosse transmitir, né, pacotes ou conversas, massas de dados muito grandes ao mesmo tempo, você ia precisar de um link maior. E nem todo mundo no planeta tem um link de grande capacidade. E aí você deixaria de fora aqueles usuários que não têm um link de maior capacidade. Então, para democratizar a rede, como a gente conhece a internet hoje, há muito tempo atrás foi criada a segmentação. E aí ela funciona como? Toda vez que você tem uma massa de dados grande para transmitir, ela é dividida, quebrada. Só que ela não é quebrada de qualquer jeito. Ela é quebrada e é feita uma identificação. Para quê? Para que a hora que ela seja transmitida, a hora que ela chegar lá no seu destino, ela consiga ser remontada. É como se fosse um quebra-cabeçazinho. Tá? Chegou lá no destino, a camada de transporte funciona como se fosse um departamentozinho e vai recebendo aquele monte de segmento e aí ele começa a ler, né, no cabeçalho de cada um. Ah, esse aqui é de tal aplicação, vai para aquela caixinha ali, vai jogando tudo lá dentro. Chegou todos daquela aplicação ali, alguém vai lá, monta e entrega para a camada de sessão que vai chegar lá no usuário, na aplicação correta. Então, a segmentação é isso. E aí existe ainda o que a gente chama de multiplexação. O que é a multiplexação? Do mesmo jeito que eu tenho esse departamentozinho, que é a camada de transporte, trabalhando em quem está enviando as mensagens, eu tenho também em quem está recebendo. E na hora de enviar, o que acontece? A aplicação chega e fala, ó, toma aqui, eu tenho isso aqui, ó, essa imagem para ser transmitida do meu site web. Alguém está querendo acessar isso aí. A camada de transporte pega,
divide em vários pedaços, identifica todos eles e coloca na fila de transmissão. Só que, igual um departamento que a gente tem na vida normal, né, no mundo dos humanos, sem ser digital, você tem vários funcionários ali. Então, vai chegando ao mesmo tempo de várias aplicações, várias massas de dados. E essas massas de dados vão sendo recebidas, são quebradas, criadas os segmentos, são identificadas e vão todas para dentro da mesma fila, para se transmitir para a próxima camada, que é a de rede. Então, forma-se uma fila muito grande, tá? E aí, com a multiplexação, consegue-se formar filas de segmentos de aplicações variadas. Então, você não tem uma fila ali só com todos os segmentos daquela imagem que vai ser transmitida do site da web, você não tem só aquele áudio que foi gravado para ser transmitido, todos os pedacinhos dele que serão transmitidos pela uma aplicação de envio de mensagem, você não tem um anexo de uma mensagem de vídeo, de um e-mail. Então, assim que elas são quebradas, que elas são transformadas em segmentos pequenos e vão sendo identificadas, antes que termine de fazer tudo, elas já vão indo para a fila. E aí você não tem uma fila homogênea, você tem uma fila totalmente heterogênea. Então, eu tenho um segmento da imagem que está sendo mandada via HTTP do site. Eu tenho mais uns 3 segmentos do áudio da aplicação de mensagem. Eu tenho mais um segmento daquela imagem, aí eu tenho mais outros do áudio, e aí eu tenho do vídeo, do e-mail, e aí vai juntando, tá? Uma fila bem misturada com segmentos de todas as aplicações que estão sendo utilizadas naquele mesmo momento, naquele dispositivo, e aí elas são transmitidas através dessa fila. Esse ato de permitir que forme-se uma fila, um segmento de várias aplicações ao mesmo tempo, é o que a gente chama de multiplexação. Fredão, o Lucas não entendeu o que é fila. Como é que é? O Lucas não entendeu essa fila. Ele não entendeu essa fila? A multiplexação? Você não sabe, você não entendeu multiplexação, Lucas, é isso? É. Tá, beleza, vamos voltar lá então. Segmentação, você entendeu? Lucas? Ele Sim. entendeu. Beleza. Então, vamos imaginar o seguinte. Você está aí no PC da sua casa utilizando. No PC da sua casa, você está aí aberto o navegador, utilizando o Meet. Você está com o navegador vendo vídeo no YouTube. Por isso que você não está falando comigo através de áudio. Para mim não escutar os seus vídeos, você está vendo no YouTube. Você pode estar jogando. Você pode estar com alguma aplicaçãozinha. Vamos imaginar que você tem umas 3, 4 aplicações aí rodando ao mesmo tempo. Você está utilizando ela aí ao mesmo tempo. Cada uma dessa aplicação gera informações que precisam ser transmitidas na rede. Tá? Então, esses dados que são gerados pelas aplicações, eles são quebrados e organizados. Tá? Então, imagina o seguinte, imagina que eu tenho um funcionário, tá? Imagina que a camada de seção é um departamento e a camada de transporte é outro e a camada de rede é outro. E aí, para que os seus pacotes sejam transmitidos, né, o cara da camada de aplicação recebe o produto que tem que ser transportado, e aí ele entrega, né, recebi um produto aqui, é uma imagem que eu tenho que transportar. Aí ele entrega para um dos funcionários da camada de transporte. Recebi um vídeo que eu tenho que transportar, que é de outro aplicativo. Ele entrega, então, para outro funcionário da camada de transporte. Então, olha, eu tenho um funcionário cuidando do transporte do vídeo, eu tenho um funcionário cuidando do transporte da imagem, e eu tenho um terceiro funcionário cuidando do transporte das mensagens de e-mail que você está mandando também.
Cada um desses funcionários vão receber, né, essa quantidade de dados e precisa fazer a segmentação. E aí o que eles fazem? Cada um tá na sua portinha lá, na sua mesinha trabalhando. Ele vai pegar e vai dividir tudo do mesmo tamanho, igualzinho, e vai fazer o quê? De acordo com que ele vai quebrando aquela massa de dados, cada um dos três, ele vai identificando e vai jogando eles como se fosse num funil. E esse funil de cada mesinha deságua numa mesma fila. Tá? E aí, olha, estou quebrando aqui uma imagem, quebrei um, identifiquei, joguei no funil, quebrei outro, joguei no funil. Ao mesmo tempo, na mesa ao lado, o cara está fazendo a mesma coisa com o vídeo, o cara está fazendo a mesma coisa com os e-mails. Então, de acordo com que você vai quebrando e jogando dentro daquele funilzinho, o funilzinho vai desaguar no mesmo local, que é uma fila, tá? Como se fosse uma esteira de produção de uma fábrica. Então, de acordo com que cada funcionário vai quebrando as aplicações e identificando, vai caindo tudo naquela filinha. E aí o controle dessa fila ninguém tem, porque se o funcionário que está quebrando o áudio ou o vídeo for mais rápido do que o funcionário que está quebrando a imagem, que está quebrando o e-mail, uns vai transmitir mais rápido que o outro. Ou então depende do tamanho também, né? Vai mais segmentos de um do que do outro. Então, essa fila que é criada com pedaços de todas as aplicações, esse ato aí de quebrar todas as aplicações e permitir que todos sejam transmitidos, misturados numa mesma fila, a gente chama de multiplexação. E aí, ficou claro? Joia, maravilha. Vou até tomar uma água aqui. Beleza. Bom, outros serviços da camada de transporte. A camada de transporte também faz alguns outros serviços, além dessa segmentação e dessa multiplexação. Então, feito a segmentação, né, e transmitido através da multiplexação, a camada de transporte também, na hora de fazer a segmentação, coloca mais informações em cada pedacinho da aplicação que a gente passa a chamar de segmento. Então, cada segmento recebe mais informações no seu cabeçalho. E através desse cabeçalho, a gente consegue fazer algumas coisas, ter alguns controles, como, por exemplo, a entrega confiável. A camada de transporte é que garante que você receba o que você está transmitindo. Então, é o quê? É uma entrega confiável. Através desse tipo de segmentação, né, que várias informações ali no cabeçalho de cada segmento, você tem também uma garantia de que você vai receber a sua aplicação do jeito como ela foi transmitida. Então, tem uma famosa entrega na mesma ordem. A hora que chega lá do outro lado, no departamento de transporte, ele chega através da mesma filinha, né, que eu usei como exemplo a multiplexação, e aí vai chegando esse monte de segmento, e aí os funcionários vão recebendo, e aí eles vão separando. Opa, esse aqui é vídeo, esse aqui é o do funcionário da mesa 1. Opa, esse aqui é o outro vídeo de outra aplicação, esse aqui, então é da mesa tal. Esse é da outra. Então ele vai entregando para cada um deles. E aí cada um vai recebendo e vai montando, como se fosse um quebra-cabeça. Acabamos de montar, aí sim você entrega para a aplicação responsável, para mostrar para o usuário. Tá? Então, do mesmo jeito que acontece na hora de transmitir, tem que ter a remontagem lá do outro lado. E tem outra coisa que a camada de transporte também, que ela consegue fazer. É o que a gente chama de estabelecimento de sessão. Então, antes de falar, ó, pode transmitir, ela estabelece uma sessão. Quando você tenta entrar num site, qualquer site, você entrou lá no site bonitinho, aí ele te demora um pouquinho e te dá lá um erro 404, por exemplo. O que é isso? Esse erro HTTP 404, quem identificou esse erro foi a camada de transporte. Por quê? Porque não houve estabelecimento de sessão.
Então, antes de começar a transmitir os dados mesmo da aplicação, ela estabelece uma sessão. Para quê? Para saber se se o destino realmente está do outro lado da conversa e se ele está apto a transmitir. Então, há primeiro um estabelecimento de sessão, manda-se uma mensagenzinha pequenininha, a gente vai ver isso para frente um pouquinho. E aí, a hora que essa troca de mensagem acontece, você sabe, olha, eu vou conversar com o servidor web do Facebook. Se o Facebook não tiver no ar, não tem estabelecimento de sessão. E vai aparecer para mim uma mensagenzinha, normalmente é 404 ou 400, e depois a gente vê detalhes disso aí. Mas no momento, esse estabelecimento de sessão é para quê? Para garantir que para quem você vai mandar essa mensagem, ele esteja no ar e esteja apto a recebê-la. Ok? Então, estabelecimento de uma sessão, entrega confiável, entrega na mesma ordem e controle de fluxo, são outros serviços que acontecem na camada de transporte. Esses serviços, eles acontecem em um protocolo, porém não acontecem no outro. E aí, para a gente saber qual dos protocolos utilizar, ou seja, na hora que você for criar a sua aplicação, para você definir quais os protocolos utilizar, você pega a camada de transporte e fala, deixa eu ver aqui, qual vai ser o melhor transporte para mim? Se eu tiver, por exemplo, vídeo streaming e telefonia IP, eu vou utilizar um protocolo que não faça nenhum desses controles. Entrega confiável, confirmação de dados, né, identificação de cada pedacinho. Por quê? Porque isso demora, isso leva tempo. E aí eu não quero transmitir, por exemplo, ontem teve um fantástico, lindo, maravilhoso jogo de futebol na televisão, onde o Flamengo ganhou de 1-0 do Curitiba. Eu não quero transmitir o jogo e o cara vê um pedacinho de alguma coisa, dá aquela bagunçada na tela, depois você vê um outro pedacinho. Não, eu quero performance, eu quero tempo, eu quero velocidade de transmissão. E aí eu vou utilizar um protocolo que não faça nada desse serviço aqui, ó. Estabelecimento de sessão, entrega confiável. Por quê? Porque demora. E eu preciso de performance. Agora, se eu vou transmitir um e-mail, eu preciso ter garantias que quem está do outro lado vai receber o meu e-mail. Então, eu vou utilizar um protocolo que me dê garantias, que se não chegar a um ou dois segmentos, eu não consigo montar o quebra-cabeça, e aí eu solicito que seja reenviada aquelas pecinhas que estão faltando, por exemplo. Outro exemplo, o HTTP. Não interessa se vai demorar um pouquinho, mas eu não quero ver o site faltando pedaço. Tá? Se faltou um pedaço, uma coisinha, eu demoro mais alguns segundos, reenvio e aí o site está lá completinho, bonitinho. Tá? Então, são definidos quais os dois protocolos da camada de transporte são utilizados nas aplicações de acordo com as necessidades de cada um. Então, tem aplicações que só precisa de performance, e aí ele utiliza um tipo de protocolo. Tem aplicações que precisa de várias garantias, e aí eu utilizo outro tipo de protocolo. Então, são dois os protocolos da camada de transporte. Quais são esses dois protocolos? Os dois protocolos são o TCP e o UDP. Todo mundo aqui conhece o TCP. Tanto que o modelo da internet ficou conhecido como TCP/IP. É o casamento de dois protocolos, um da camada de transporte e outro da camada de rede. Então, quase tudo é transmitido através de quem? Do TCP e do IP, da junção do TCP e IP. Porém, a gente tem uma outra opção, que é o protocolo UDP, que, a partir do momento que o tipo de informação mais consumida,
no planeta passou a ser streaming, ele ganhou uma importância absurda. Por quê? Porque o UDP ele é rápido e pequeno. Ele não precisa que seja... A hora que você quebra ele em pedacinhos, a gente até chama que, quando ele é, o tipo de transporte daqueles dados são através do TCP, a gente quebra ele em segmentos. Quando ele é quebrado no UDP, a gente quebra ele em datagrama. Por quê? Porque esse datagrama não precisa de identificação de ordem. Por quê? Porque ele não vai ser remontado do outro lado. Ele simplesmente ele é quebrado e recebe a informação de qual aplicação que ele é. Por quê? Porque a ideia é que ele seja transmitido na maior velocidade possível de cada segmento de rede. Então, se você tem uma aplicação que vai trabalhar com streaming, você tem uma aplicação que precisa de velocidade, que não pode ser quebrada, né? Algo em tempo real, a utilização é o UDP. Ao passo que eu tenho uma aplicação que vai transmitir dados e que eu não posso perder de forma alguma, não tem jeito. Eu preciso daquela informação. Não dá para me utilizar, por exemplo, abrir um site que está todo faltando pedaço. Não vou conseguir obter a informação que eu preciso. Então, eu vou utilizar o TCP. Por que eu vou utilizar o TCP? Porque o TCP tem garantia de entrega. Se durante a transmissão, se perdeu algum segmento, vai ter retransmissão. Ele só começa a transmissão se tiver certeza que quem vai receber está do outro lado e está ativo. Então, ele tem várias garantias, inclusive um controle de tráfego. Ele consegue aumentar o fluxo de transmissão ou diminuir de acordo com cada segmento de rede. Se a rede está transmitindo uma velocidade legal, ele aumenta o fluxo. Se tem congestionamento, ele diminui o fluxo. E assim sucessivamente. Bom, moçada, nós vamos trabalhar agora especificamente com TCP e UDP. A gente vai esmiuçar cada um desses protocolos, né, e entender qual a funcionalidade deles e como é que cada um deles é utilizado. Quais as aplicações são melhores utilizados com TCP, quais devem ser utilizados com UDP, os detalhes de cada um, como é que é possível fazer esses controles, onde é que vão essas informações. Beleza? Então, a partir da próxima aula, a gente vai trabalhar especificamente com as características específicas de cada um deles, TCP e UDP.